ventrículo esquerdo, então ele se direciona a átrio direito e nódo atrioventricular, como está aqui. O que nós fizemos aqui então? Colocamos um eletrodo positivo logo abaixo do ventrículo esquerdo. E esse eletrodo positivo aqui, ele está conectado ao eletrocardiógrafo e ele então gravará a atividade elétrica do coração. A primeira coisa que acontece é a despolarização das células do nódo sinoatrial, gerando ou propagando esse impulso elétrico pelo átrio direito, e o vetor resultante de toda a atividade elétrica do átrio direito é esse que vocês podem ver. Então ele está direcionado ao átrio esquerdo e células e nódo atrioventricular. Com isso, como o meu vetor resultante está se propagando em direção ao eletrodo positivo, eu tenho que uma onda positiva é gravada. Lembra daquela propriedade que eu falei de vetores? Ondas elétricas que caminham em direção ao eletrodo positivo geram uma onda positiva no eletrocardiograma. Então aqui eu tenho a formação de uma onda positiva. Esse impulso caminhará para o átrio direito e será segurado por um anel fibroso que existe no nódo atrioventricular, que segura um pouco o impulso, permitindo que os dois átrios se contraiam antes do ventrículo. Porque se não existisse esse atraso aqui, esse período refratário do nódo atrioventricular, as câmaras cardíacas iriam se contrair no mesmo tempo. Então, vocês podem ver agora com essa figura, o impulso ainda é segurado pelo nódo atrioventricular e agora está despolarizando o átrio esquerdo. O vetor resultante da atividade elétrica do átrio esquerdo agora, ele não caminha mais em direção ao eletrodo positivo. Ele está meio que se afastando do eletrodo positivo, com isso ele grava uma onda negativa no eletrocardiografo. Então, esse vetor resultante aqui termina ou finaliza uma onda conhecida como onda P na eletrocardiografia. Então, o que eu posso dizer com isso? Que a onda P representa a despolarização de ambos os átrios. Que subsequente, como eu falei, uma atividade elétrica ela antecede a contração muscular. Após a formação da onda P completa, o átrio vai se contrair. Eu tenho então que a primeira metade da onda P representa a despolarização de átrio direito e a segunda metade da onda P a despolarização de átrio esquerdo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um traçado, um complexo de um paciente que tinha doença pulmonar severa. Então notem que ao entender a onda P, o normal dela, eu posso sugerir algum tipo de situação. Por exemplo, essa onda P ela está espiculada, como a gente chama. E essa P é conhecida como a onda P pulmonar, porque a formação dela dessa maneira ela indica geralmente problemas pulmonares ou problemas de átrio direito. Então é aqui uma situação de onda P alterada. Assim que o nódo atrioventricular recebe esse impulso elétrico gerado pelo nódo sinoatrial, ele irá propagar para o feixe de His. A primeira coisa que acontece antes disso, eu tenho gravado como depois da despolarização dos dois átrios, vamos voltar naquela imagem anterior. Quando eu tenho a despolarização dos dois átrios, eu tenho agora uma situação isoelétrica aqui. Ou seja, o nódo sinoatrial ele caminhou o impulso despolarizou átrio direito e átrio esquerdo, chegou no nódo atrioventricular e parou. Então aqui eu tenho que não está existindo uma atividade elétrica no momento. Então eu tenho um momento isoelétrico. Por isso que o eletrocardiograma fica na linha base. E essa linha base ela vai sendo gravada até que o nódo atrioventricular responda. Então com isso eu tenho um intervalo chamado intervalo PQ ou intervalo PR quando a onda Q não está presente. Esse intervalo é justamente o tempo que tem da propagação do impulso desde a formação dele até a resposta do nódo atrioventricular. Então esse intervalo é super importante de medir, porque ele tem um determinado tempo que deve acontecer isso. Se ele demorar muito para acontecer, eu tenho certos bloqueios que nós chamamos de bloqueio atrioventricular, que pode ser devido ao bloqueio de alguns dos tratos internodais que nós conhecemos,
e que está fazendo um atraso da propagação desse impulso. Então, como eu disse, o nódo atrioventricular recebe o impulso. Aqui eu tenho um exemplo de um paciente que tinha bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ou seja, ele tinha um atraso na condução desde o nódo sinoatrial até o nódo atrioventricular. Então a linha isoelétrica ela tende a ser cada vez maior. Às vezes eu tenho até a formação de outras ondas P isoladas antes do complexo QRS, que caracterizam aí bloqueios de segundo grau, e também temos os bloqueios de terceiro grau. Então, quando o nódo atrioventricular recebe o impulso e aceita, ele manda esse impulso elétrico para o feixe de His. E como vocês sabem, o feixe de His tem o seu ramo esquerdo e o ramo direito. O primeiro a se despolarizar é o ramo direito. O ramo direito despolariza e essa eletricidade atinge o ramo esquerdo, que vai causar a respolarização ou vetor resultante, que será conhecido como onda Q. Então a onda Q é o início da despolarização ventricular, e ela é negativa porque o vetor resultante está se afastando do eletrodo positivo. Esse é o vetor resultante da despolarização, do início da despolarização ventricular, que inicia no septo ventricular. Então aqui nós temos, por exemplo, um paciente que tinha uma onda T alterada. Vejam o tamanho dessa onda Q. A onda Q em paciente com hipertrofia ventricular direita, ou seja, aquela propriedade que eu falei para vocês lá no início. A massa, a espessura ou massa muscular, ela tende ao quê? Ela tende a gerar um vetor mais propriamente naquele lugar. Ela tem uma atividade elétrica maior. Então, se eu tenho, por exemplo, condições de hipertrofia muscular, eu tenho que a atividade elétrica naquele lugar hipertrofiado será maior. Consequentemente, o vetor resultante vai ter uma tendência a se caminhar para aquele local, ou a ser formado por aquele local. Então, aqui eu tenho um paciente com hipertrofia ventricular direita, por N motivos, e com isso gerou uma onda Q desse tamanho. Depois da onda aqui do septo, início de despolarização ventricular, eu tenho a formação da onda R. O que acontece aqui? O impulso elétrico ele atingiu o feixe de His e acabou fazendo a despolarização ou início da despolarização do septo. Essa eletricidade atingirá a partir do endocárdio para o miocárdio, despolarizar toda a musculatura ventricular, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Aqui novamente, como a massa ventricular do ventrículo esquerdo é muito maior do que a do ventrículo direito, eu tenho que o vetor resultante ele terá a tendência então de estar justamente onde está o ventrículo esquerdo, que é aqui. E o vetor resultante é esse que vocês podem ver. Como o vetor resultante está indo em direção ao eletrodo positivo, eu tenho a representação de uma onda positiva. E como ele está praticamente alinhado com o eletrodo positivo, então a amplitude dessa onda é grande. E a onda R representa principalmente o ventrículo esquerdo, por quê? Porque a massa ventricular esquerda é maior, então o vetor resultante acaba sendo principalmente do ventrículo esquerdo. Então aqui finaliza a despolarização ventricular, falta só a onda S. Aqui um exemplo de onda R alterada, porque ela está mais a duração dela está maior do que o normal. E esse é um paciente com hipertrofia ventricular esquerda agora, ou seja, a massa muscular esquerda, que já é grande, aumentou mais. Então ela tem um pouco de uma duração maior para acontecer e ela tem uma amplitude também um pouco maior. A onda S então finaliza a despolarização ventricular, que é caracterizada pela despolarização das porções basais do ventrículo e do septo. Então o vetor resultante é um vetor que se afasta do eletrodo positivo, por isso gera uma onda negativa no traçado eletrocardiográfico. Então aqui finaliza o complexo QRS, que é a despolarização ventricular. Aqui nós temos uma onda S aumentada, bem aumentada, parecida com aquela onda Q que eu mostrei,
e esse paciente ele tinha dilatação ventricular direita, ou seja, o ventrículo direito